51 Protagonistas Capítulo 154. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Ainao estava deitada em uma maca. Ela tentou mover o tornozelo inchado levemente. No entanto, parecia que a lesão que sofreu por fazer uma distração foi bastante grave, pois seu tornozelo se recusou a se mover como costumava ser. Bem, ela realmente não se importava, já que a dor não era tão ruim. Seus olhos dispararam para o armazém. Exceto por ela, ninguém estava prestando atenção nisso. Então, os cantos de seus lábios subiram lentamente. Está indo de acordo com o plano. Ainao lembrou-se de uma certa história que havia lido. Era uma sobre alguém que de repente se contorceu para o lado das pessoas. Estudaram com eles, comeram com eles, conversaram com eles e viveram seus dias com eles. Mas no final, ninguém se lembrava deles. Uma manipulação da realidade era uma das histórias mais complicadas que alguém poderia enfrentar, mas não para mim. Desde que o encontrou pela segunda vez, Ainao suspeitava que Yeo Seldon era um fantasma. A suspeita dela derivava de seu poder espiritual, bem como de seu poder absurdo. E uma vez que investigou mais profundamente, sua suspeita se transformou em convicção. Ele certamente tinha um registro de admissão. Mesmo os professores não pareciam achar sua existência estranha. Mas seu truque era inútil contra mim, porque eu posso ver através da realidade fabricada. Uma história de fantasmas onde um fantasma vive entre os vivos e finge ser um. Era muito comum ao ponto de ser chato, pensou Ainao. Claro, a existência de Yeo Seldon foi um pouco mais extraordinária porque ele não era outro senão um fantasma que convoca histórias de fantasmas. As misteriosas histórias começaram a circular na escola após sua aparição. Além disso, eram aquelas que não podiam ser compreendidas pelo senso comum e eram impossíveis de lidar. Como a da sala de dança, tecido azul e tecido vermelho campainha, sexta-feira 13 e muitas outras. Todas eram complicadas. Ainao relaxou. Ela se assegurou de que estava tudo bem agora. Seu plano era destruí-lo através de outra história de fantasmas, e o plano já havia sido posto em ação. Ela acreditava que em breve Yeo Seldon deixaria de existir, já que histórias de fantasmas de salas fechadas e histórias de fantasmas de Sophie eram histórias de fantasmas muito poderosas com a capacidade de manipular a própria realidade. Fantasma Yeo Seldon, você trabalhou duro. Você foi útil no passado, mas pode ser um obstáculo quando eu enfrentar a grande história de fantasmas no futuro. Então preciso lidar com você de antemão. Ainao sorriu. Seu olhar não deixou a porta do armazém. Mas então, a parede ao redor da porta rachou e a porta se abriu. O rosto de Ainao ficou rígido e seu sorriso desmoronou quando seus olhos encontraram os de Yeo Seldon, que saiu confiante pela porta aberta. O quê? Como? Ainao. Você está bem? Descanse um pouco. Não se importe com o desempenho. Sua saúde é mais importante. Alguns alunos vêm à enfermaria para visitá-la. Bebidas e frutas foram os presentes básicos que trouxeram. A maioria desses alunos devia suas vidas a Ainao, pois ela os salvou de uma história de fantasmas. Foi realmente irônico. Foi ela quem libertou os fantasmas, mas as vítimas desconheciam esse fato e até agradeceram por salvá-los. Ainao, que estava triste, originalmente não falava muito com seus amigos. Ela não tinha nada de especial em seu nome e não tinha ninguém ao seu redor desde a infância. E como qualquer outro ser humano, também sofria de solidão. Sempre esperou o dia em que alguém viria até ela, mas muito poucos estenderam a mão para Ainao, cuja presença era tão pequena. No entanto, depois que conheceu histórias de fantasmas, sua vida mudou completamente. Como resultado de absorver poderes fantasmas para si mesma enquanto resolvia a história, ela se tornou alguém que era boa em tudo. Quando selou o fantasma cantor, ganhou a habilidade de cantar bem. Depois que se livrou do fantasma do sapato que dançava o dia todo, conseguiu dançar bem. Além desses dois, ela absorveu o poder de vários outros fantasmas e agora se tornou mais poderosa do que qualquer professor nesta escola. Se apenas as grandes histórias de fantasmas fossem tratadas com as habilidades que havia coletado até agora, apenas um futuro brilhante a esperava. No entanto, uma anomalia apareceu de repente. Yeo Seldon, o que ele é? Ele era alguém que apareceu de repente na escola e se integrou naturalmente ao ambiente. Um homem muito incomum que espalha histórias de fantasmas que não existiam neste mundo. Além disso, poderia infligir danos físicos a fantasmas.
Ainal podia sentir uma energia muito especial e poderosa dele. Era uma energia que só ela, que podia sentir a própria alma, podia sentir. Não acho que ele seja um fantasma comum, mas porque veio para a realidade com uma espada. Era ridículo. Em primeiro lugar, não existia um espadachim neste mundo. Então a arma chamada espada muito desapareceu. Ainal franziu as sobrancelhas enquanto seus pensamentos se tornavam mais complicados. Os fantasmas podem ser assimilados à realidade em primeiro lugar. Todos os fantasmas que se assimilaram à sociedade que ela encontrou até agora tinham uma característica muito distinta: o fato de que ninguém se lembrava dos detalhes. Quando perguntavam o nome do fantasma, as pessoas respondiam: "Claro que eu sei." De repente não me lembro. Ou quando perguntados se sabem como é sua aparência, eu vejo todos os dias, mas não sei. Porque não consigo me lembrar. Isso significa que, não importa o quão poderoso seja, há limites para sua capacidade de alterar a realidade. Mas Yo Seldon não tem essa limitação. Foi a conclusão depois de passar um tempo com ele nos últimos 2 meses. Ele era muito poderoso. A ponto de nem mesmo o bom senso de Ainal, que havia caçado inúmeras histórias até agora, não conseguir compreender o que ele é. Ela suspirou. Nesse caso, restava apenas uma conclusão. Aquele homem, Yo Seldon, é uma grande história de fantasmas. O episódio final, a última história de fantasmas, começa. O episódio do mundo se aproxima do final. O alvo Yo Seldon foi designado como uma grande história de fantasma. Episódio, a última história de fantasmas, apoia a grande história de fantasma. Comecei a rir com aviso. No passado, tive experiências semelhantes algumas vezes. Porém, naquela época, eu só fazia o vilão sem ter nenhum papel no episódio. Eu sou uma grande história de fantasmas. É ridículo, mas não é como se eu não entendesse de onde isso vem. Em primeiro lugar, o que é uma história de fantasmas? Era uma com um conteúdo assustador e bizarro, uma que foi passada de geração em geração, histórias bizarras que se espalharam através de rumores, etc. Este mundo era simplesmente um mundo muito incomum, onde uma história de fantasmas ganharia poder à medida que se espalhasse. E os fantasmas que são frequentemente associados a essas histórias. O assunto era geralmente um fantasma, mas havia muitos casos em que não era. É uma situação realmente irônica. E eu tinha me tornado um fantasma de uma história de fantasmas. Não é impossível. Na verdade, neste mundo, as histórias de fantasmas se tornam reais simplesmente baseadas em rumores. Então era natural, uma vez que aquele que carregava a maior probabilidade do mundo me considerava uma. Você acha que eu sou uma história de fantasmas? O fantasma, que deveria ser a grande história de fantasmas, provavelmente ainda está vagando pela escola sem ter adquirido o poder da história. Bem, agora que não está mais ganhando poder, não preciso mais me preocupar com isso. A essa altura, ela provavelmente está ocupada vasculhando seu diário procurando uma maneira de me selar. No entanto, ao contrário de outros fantasmas que havia caçado até agora, não encontraria minha história no diário. E as histórias que eu logo criaria eram coisas que ela também não conhecia. O riso irrompeu da minha boca. Era ridículo, mas era tão bom. N/T. Imaginar Seldon soltando uma risada maligna alta nessa situação é tão bom kkkk. Eu tinha ponderado várias vezes sobre como deveria matá-la. Como resultado, consegui inventar uma maneira de atrair Ainal e matá-la com probabilidades razoáveis. No entanto, cometi um erro. Caí na armadilha desajeitadamente. Meu plano anterior estava em frangalhos. No entanto, não há necessidade de fazer outro porque agora, eu tinha o poder do episódio em minhas mãos. Não era o plano perfeito para matá-la porque se fosse a história original, o fantasma teria sido derrotado pelo protagonista. No entanto, a correção do protagonista não funciona em mim. O vento frio do outono soprava ruidosamente. As folhas caídas esvoaçavam no chão, e os soluços de um fantasma chorando podiam ser ouvidos de algum lugar. O playground para o qual eu convidaria Ainal era o prédio abandonado que estava abandonado há mais de meio século. Agora tudo o que eu tinha que fazer era esperar que ela mordesse a isca. O estudante Yo Seldon havia desaparecido. Mas ninguém realmente se importou com isso porque ele não tinha muitos amigos. No entanto, para Ainal que conhecia sua identidade, seu desaparecimento era suspeito. Yo Seldon. HMMM.
Tinha um aluno com esse nome. Eu lembro, mas nunca o vi. Ele era meu calouro no ensino médio. Isso mesmo. De repente, parou de vir à escola. Bem, deve estar doente. É estranho, não importa como Ainal pensasse sobre isso. Um estudante apareceu de repente e desapareceu de repente, como as pessoas podem ser tão indiferentes. Ao contrário de outros fantasmas, ela sabia que o Seldão não era um fantasma comum. Então, mesmo que tenha desaparecido, sua existência ainda deve existir na memória das pessoas. Um vento frio passou por ela. Ainal podia ver as nuvens correndo loucamente pelo céu vermelho. Uma mudança repentina no clima, uma estagnação da atmosfera e uma aura arrepiante. Nunca houve um sinal de que um fantasma apareceria em uma escala tão grande. O que você é, Seldão? Ainal leu o diário de capa a capa inúmeras vezes desde que seu plano falhou no outro dia para descobrir quem ele é. Cabelo preto e olhos brancos. Ele tem um nome oriental e usa uma espada. Era bastante comum os fantasmas usarem uma faca, mas havia poucos que usavam uma espada longa. Então, no diário, os que usavam espadas eram categorizados de forma diferente dos outros, e havia mais de 10 dessas histórias. Que idade tem agora e por que está usando uma espada? O estômago de Ainal se revirou. Foi um esforço estressante. Deve haver uma razão pela qual ele escondeu sua identidade e se aproximou de mim. A protagonista pensou. Primeiro, porque ele não me atacou mesmo sabendo que eu estava caçando histórias de fantasmas. Talvez não era capaz. Se sim, porque não poderia me atacar? Ainda não recuperou força suficiente para me atacar? Ou talvez não podia ferir humanos diretamente? Ou alguma restrição? Deve haver uma história. Uma história. No diário, havia muitos detalhes escritos sobre cada fantasma, e Ainal os leu cuidadosamente um por um com seus olhos injetados como se fosse comê-los. Um dia se passou, 2 dias se passaram, outra semana se passou. Naquela época, coisas estranhas começaram a acontecer na academia. E a maior parte aconteceu em torno de Ainal. Eram todas histórias de fantasmas cuja identidade e causas eram desconhecidas para ela. Uma noite, quando virou a cabeça para a parede, viu dezenas de rostos de homens com expressões terríveis olhando. Era uma história de inferno na parede. E um dia, enquanto estava fazendo seus negócios no banheiro, continuou ouvindo uma voz em um idioma que não conhecia. Ela ficou extremamente irritada, mas quando pesquisou no dicionário mais tarde, ficou terrivelmente surpresa ao descobrir que significava olhar para cima em uma linguagem clássica. Era uma história que dizia que se você olhar para cima por causa da voz, encontrará um fantasma. Além disso, inúmeras histórias que Ainal não conseguiu selar começaram a se tornar ativas mais uma vez. Ela adivinhou vagamente o motivo. É por causa da grande história de fantasmas. No entanto, ninguém foi seriamente prejudicado. Não houve desaparecidos ou vítimas. Como se alguém tivesse a intenção, os fantasmas só vinham à procura dela. Ela estava com muito medo até mesmo de adormecer à noite. Nunca havia sido diretamente vitimada por uma história de fantasmas, então não fazia ideia de que isso seria tão aterrorizante. Só havia uma maneira de sair deste inferno. Ela tinha que se livrar da grande história. Mas como? Ainal não sabia o que fazer. Eu preciso me preparar um pouco mais cuidadosamente. Então, a protagonista sentiu algo puxando sua mente. Por instinto, Ainal virou a cabeça. E então ela viu. Do outro lado da janela, Seldão estava olhando com um sorriso horrível. Ainal fechou os olhos por reflexo. Então, depois de séculos, quando sentiu que estava pronta, olhou para a janela mais uma vez. No entanto, Seldão havia desaparecido. Ela tinha certeza de que não era uma alucinação nem uma ilusão. Era realmente Seldão. No entanto, esse é 17º andar. Mas que diabos? Ainal não veio me ver, então vim espioná-la secretamente, e quando nossos olhos se encontraram, eu a assustei por maldade. Cocei minha bochecha enquanto me agarrava à parede com os pés. Ficar no topo de um prédio alto era algo que poderia ser feito tão facilmente como um super-humano de rank S que dominava o trabalho de pés. Além disso, desde que me tornei uma história de fantasmas, as pessoas nem conseguiam sentir bem a minha presença. Mesmo quando olhavam para mim, viam apenas uma figura embaçada e gritavam de surpresa. Esta parece ser a influência de ser uma história de fantasmas. Eu queria olhar pela janela novamente,
mas me contive. Em primeiro lugar, parecia que a história que estava em mim podia influenciar a escola toda vez que eu me aproximava. Ainda assim, não foi nada ruim. Prefiro dizer que estava trabalhando ao meu favor. Depois de sentir a presença de Ainao, que ainda tremia, sorri e saí. De Protagonistas capítulo 155. Ainao estava no playground de um prédio abandonado. Era uma parte da escola que não era usada há muito tempo. O chão estava rachado e a vegetação verde crescia descontroladamente, comendo tudo em seu caminho. O vento frio roçou a bochecha da garota. Mesmo que o sol ainda estivesse no céu, apenas uma pequena luz iluminava seus arredores porque nuvens escuras o cobriam. Ei, ah, 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 ah. Ainao apertou com força as mãos trêmulas. Ao seu redor, podia ouvir os gritos de fantasmas. Não era só um ou dois, eram muitos. De dentro do antigo prédio, podia ver um fantasma pálido com um longo pescoço olhando para ela com seus olhos brancos. E da árvore de pé na borda do playground, o rosto de um gigante estava pendurado de uma árvore de cabeça para baixo. Além desses dois, dezenas de outros fantasmas observavam Ainao de perto, mas não se aproximaram. Gol! Sentindo uma energia sinistra se infiltrando no céu, a protagonista ergueu a cabeça. O mundo lentamente ficou vermelho sangue, e parecia que outro mundo existia além do céu. Ainao pensou que era provavelmente o inferno. Um lugar onde muitos espíritos malignos vivem. Ah! Ela estremeceu. As nuvens começaram a se separar e o próprio céu rachou. O lugar que pensou como sendo o inferno se mostrou. De dentro, dezenas, centenas, milhares ou talvez dezenas de milhares de mãos vermelhas esticadas como se tentassem desesperadamente entrar neste mundo. Se essas coisas saírem. Ainao, que empalideceu vários tons, fechou a boca à força. E então, através das fendas no céu vermelho, uma figura vestida com uma capa e uniforme vermelho sangue apareceu. Com seus olhos brancos cintilantes, a figura olhou para ela com uma expressão entediada. Olhando para a figura acima, a garota estremeceu mais uma vez. Seu instinto lhe disse para correr e, se não puder, desmaiar. No entanto, não seguiu seus instintos. Ela sabia que uma vez que desmaiasse, sua vida seria perdida. Não tenha medo, Ainao. Você pode vencer. A protagonista ergueu a mão para o céu. Então, uma fogueira ardia em volta do playground. O fogo criou algo como uma parede corta-fogo circulando ao redor da borda do playground. Então, ela acendeu a vela vermelha que havia preparado de antemão e desenhou uma cruz antes de girar mais uma vez na diagonal, dividindo o círculo em 8 partes iguais. Quando o interesse da figura por ela despertou, Ainao abriu a boca. Ei, Seldão. Conheço sua identidade. Ela podia ver o rosto de Seldão endurecer. Uma espada branca pura, cabelo preto e olhos brancos. Dado que é estranhamente altamente conhecedor de magia, especulei que era um estudioso no passado. Você não disse isso, mas eu sei que está interessado em mulheres. É evidente pela forma como você atraiu uma professora. Nesse ponto, uma veia apareceu na testa dele, mas Ainao não podia ver porque Seldão estava longe no céu. Então, sua verdadeira identidade é o fantasma errante de Arako. Assim que Ainao terminou seu discurso, o fogo aumentou, criando um estranho padrão no ar. Talvez não tenha sido criado por mana, mas por um poder misterioso chamado poder espiritual. Um poder que só poderia ser obtido através de um deus ou de uma alma. Era tratado como um poder muito raro em qualquer mundo. A terra tremeu, e as chamas ficaram mais selvagens e mais violentas. A cada segundo que passava, as chamas vermelhas deslizavam em direção ao céu, desafiando o céu vermelho acima. Quando Ainao viu que Seldão não estava se movendo, ela pensou que o havia restringido totalmente. Então cantou o feitiço de selamento. Arako, Arako. Por favor, leve seu fantasma com você. Uma chama vermelha subiu e atingiu a cabeça de Seldão, mas não parecia que havia o machucado muito. Então Ainao continuou a entoar o feitiço. Arako, Arako. Por favor, leve seu fantasma com você. Toda vez que o feitiço era recitado, chamas vermelhas atacavam Seldão como se estivessem tentando engoli-lo. Mas ele ainda não se moveu um único passo de onde estava flutuando. Apenas olhou para ela com um rosto inexpressivo. Arako, Arako, você pode parar agora. Ah! Quando Seldão acenou com a mão, um vento soprou violentamente.
Apagou todo o fogo, inclusive o da vela. Ainal caiu. Ela ficou extremamente pálida. Todo o seu corpo tremia. Quando olhou para seu oponente, ele estava rindo viciosamente como um rei demônio. Lentamente, Iou Seldon desceu. Ah, ah, ah! Ainal rastejou de joelhos como um último esforço para fugir, mas de repente, ela sentiu algo agarrando seu tornozelo. Ah! Quando se virou para ver o que havia agarrado, viu um rosto branco saindo do chão, mordendo seu tornozelo. Ah! Ela encheu seu punho com poder espiritual e golpeou o fantasma o mais forte que pôde. O rosto do fantasma se partiu ao meio e evaporou. Mas isso não foi o fim. Um outro com um membro invertido em uma postura de cabeça para baixo, um estudante do sexo feminino que batia no chão com a cabeça e um sem nada abaixo da cintura que ficava gritando "me dê sua perna". Todos estavam se aproximando dela. Ah! Mesmo que Ainal estivesse com medo, ela ainda estava certa de que poderia vencer contra eles. Afinal, não eram nada além de fantasmas. Ela poderia facilmente vencê-los com seu poder espiritual, bem como um método que estava escrito no diário. No entanto, infelizmente para ela, antes que pudesse fazer isso, Iou Seldon pousou em sua frente. O fantasma errante de Araku. Iou Seldon perguntou. O canto de seus lábios estava curvado para cima. Você está errada. Naquele momento, havia apenas um pensamento na cabeça de Ainal. Está tudo acabado. Não havia nada que ela pudesse fazer quando não conseguia nem descobrir a identidade do fantasma. Você caçou com sucesso um protagonista de nível 150. Eu estava olhando para o chão quando essa mensagem foi anunciada. O corpo de Ainal desapareceu. Provavelmente, se realmente havia um lugar chamado submundo, seu corpo foi levado para lá. Afinal, se fantasmas fossem reais, quem disse que o submundo também não poderia ser? A probabilidade volta ao normal. O poder do episódio desaparece. O poder da grande história de fantasmas em seu corpo se dispersou. É realmente engraçado. Ganhei de uma forma muito engraçada. Para ser honesto, as habilidades da grande história de fantasmas não eram nada de especial. Quando eu estava projetando uma história dessas um tempo atrás, uma mensagem veio à minha mente. Você se tornou uma grande história de fantasmas. Mas como sua habilidade é muito baixa, o efeito da habilidade foi reduzido pela metade. Você adquiriu a habilidade brisa leve. Você adquiriu a habilidade expor atmosfera misteriosa. Você adquiriu a habilidade você não está com medo mesmo depois disso. Blue. Você adquiriu a habilidade criando uma alucinação assustadora. Você adquiriu a habilidade voar como um fantasma. Na frente de Ainal há vários minutos, usei todos os tipos de truques e formas para fingir ser forte, mas era tudo fachada. O inferno se abriu no céu? Claro, é uma alucinação. Como posso abrir uma coisa dessas? Para ser honesto, antes de enfrentá-la, eu me perguntava se poderia vencer com esse tipo de habilidade de lixo. Felizmente, ela caiu na minha habilidade de ilusão e teve problemas para lutar comigo. Você não sabe o quanto meu coração estremeceu quando Ainal disse eu conheço sua identidade. Por um segundo, pensei que ela percebeu que eu não era um fantasma, mas um viajante dimensional. Se tivesse controlado sua mente com sucesso e me encarado com seu poder puro, eu provavelmente teria lutado um pouco. Claro que, no final, graças aos fantasmas que se reuniram ao redor do Playground por causa do poder da grande história de fantasmas, eu não teria perdido nada mesmo se tivéssemos um confronto frontal. Uau! Sem saber, soltei aquele som quando vi o céu voltar à sua cor original. Os raios do sol brilharam descontroladamente. No entanto, em vez de ser sufocante, foi calmo. Quando os poderes da grande história de fantasmas desapareceram de Seldon, todas as nuvens escuras também desapareceram, deixando apenas as brancas adornando o céu azul. Professor. Olhei na direção da voz. Era Araceli. Ela estava deslizando pelo ar enquanto corria em minha direção. Quando pousou na minha frente, rapidamente olhou ao redor preocupada. Senti uma tremenda energia fantasmagórica daqui, eu sei. Foi muito perverso. Provavelmente foi a pior energia que já senti neste mundo. Mas essa é a minha energia. A propósito, onde está aquele fantasma? Eu me livrei dele e de Ainal também. Ah! Aracelias sentiu com conhecimento de causa. Provavelmente, ela também sentiu que a probabilidade que cercava o mundo se foi. Enquanto ela ainda balançava a cabeça,
Peguei o diário que Ainal havia deixado para trás. Limpei a poeira da tampa e abri. Então, finalmente, pude ver as histórias de fantasmas que estavam escritas dentro dele. Isso é, de agora em diante, vamos usar isso. HMM. Ainda havia muitos fantasmas neste mundo. Talvez, eu não seria capaz de absorver as habilidades deles só porque estava segurando o diário, mas ainda assim, queria caçá-los. Araceli. Venha comigo, vamos selar alguns fantasmas. Eu queria fazer isso por causa de Araceli, pois sei o quanto ela valoriza seu tempo comigo. Agora, só preciso de um pouco mais de tempo antes de contar a ela sobre todas as minhas preocupações, receber algum aconselhamento e encontrar uma resposta. Devemos ir? Sim. No momento em que nós dois nos viramos na direção do meu dormitório, senti alguém se aproximando de mim. Então a vi, não muito longe de onde eu estava. Pela figura vestida de preto, eu sabia que a outra pessoa era uma mulher. Suas mãos estavam um pouco entrelaçadas e seu rosto estava escondido atrás de um véu. No entanto, por alguma razão eu poderia dizer que estava sorrindo. Quem é você? Já faz um tempo, e ouço Seldão. Senti a aura de uma grande história de fantasmas e vim vê-la. Mas você já a matou? Eu a conhecia? Não sei. Oh, entendo. Você pode estar ouvindo minha voz pela primeira vez. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Malé. Malé. Não me diga, aquela Malé. A diretora dessa escola. A voz dela é mais jovem do que eu esperava. Araceli olhou para mim como se estivesse preocupada com alguma coisa. Eu balancei minha cabeça porque ela tinha uma expressão de devo matá-la na cara dela. Sim. Prazer em conhecê-la, diretora. O caso ao que foi resolvido, não é isso. A diretora Malé me interrompeu com um tom um tanto confuso. É Malé, senhor Seudão. Ah, entendo. Você não é a diretora dessa escola. Você não se lembra de mim? O quê? Você não me ajudou no tutorial. Eu ainda não me esqueci. Espere. Não me diga, você. Ela caminhou em minha direção. Era uma marcha perfeita, sem nenhum sinal de movimento em seu corpo, como um fantasma. Tinha um sentimento misterioso que era diferente do trabalho de pés do céu escuro de Seol Jung-yeon. Ao se aproximar de mim, Malia me olhou nos olhos. Ela então sorriu como se estivesse confusa. Eu mal te conheço. Mas você ainda não me conhece. Qual é a melhor resposta que devo dar aqui? Desculpe. Minha vida é bastante complicada. Entendo. Está tudo bem. Então ela sorriu largamente. Seu rosto ainda estava escondido atrás do véu, mas pude ver que seus lábios vermelhos formavam um arco. Então, Malé vasculhou sua manga e tirou um diário. Pensando bem, esse diário de fantasmas também não foi escrito por Malé. Pegue isso. Hã? O diário que ela entregou era bem antigo, mas ao contrário do diário de fantasmas, tinha um personagem fácil de ler na capa. Quando tentei abri-lo, ela me parou. Não agora, mas depois. E então, enquanto eu estava perplexo, Malia me olhou fixamente por algum tempo como se achasse divertido olhar para meu rosto ignorante. E então, ela desapareceu. O quê? Eu ainda não conseguia entendê-la. De Protagonistas capítulo 156. Já se passaram 6 meses desde que cheguei a este mundo. Depois de matar Inal, passei meus dias caçando fantasmas com Araceli. O tempo em si não era um grande problema, o tempo aqui flui 21 vezes mais rápido que a Terra, ou seja, apenas cerca de 10 dias se passaram na Terra. A caça aos fantasmas pode ser considerada uma navegação tranquila. Uma das razões pelas quais foi tranquilo foi a habilidade de Araceli. Mesmo que ela não tivesse poderes espirituais e não tivesse conhecimento de como selar um fantasma, ela poderia matar um fantasma através da magia, o que só era possível porque ela estudou demonologia desde o momento em que alcançou o 7º círculo. Foi também graças às habilidades que adquiri depois de matar Ainal. Um protagonista de nível 150 foi morto. 1.500 dias de vida útil foram pagos. Sua vida útil atual, 5.093 dias 6 horas e 49 minutos. Seu nível foi aumentado em 4. Você adquiriu a habilidade Olhos Penetrantes da Alma, C. E o seu dom, nível 157, atributos, força, 157 vigor, 173 e agilidade, 159 vitalidade, 1 e mana, 259 talentos, esgrima, S, e caça, D+,
E tiro certeiro. S. E cozinhar. D. Intuição. A. E perspicácia. A. Vitalidade. SS+. E outros. Habilidades. Caçador de protagonistas nível 4 esgrima branca. S. E sexto sentido. B. Inventário. S. Técnica celestial do deus do vento. SS+. E concentração. SS. E conversão sagrada. F. E circulação de mana Sun Yong. SS+. E biblioteca da feiticeira branca. C. E olhos penetrantes da alma. C. O efeito de olhos penetrantes da alma é autoexplicativo. Outro dia, quando eu estava lidando com o fantasma do 13º degrau, não consegui matá-lo, não importa quantas vezes o derrotasse com uma espada revestida de poder divino. Ao contrário dos humanos, os fantasmas não sangravam, e suas cabeças e corações não eram seus pontos fracos. No entanto, graças à minha nova habilidade, agora podia ver a fraqueza. Eu podia ver lugares que causariam danos. Por isso mesmo, o diário não era mais uma necessidade para caçá-los. Claro, alguns eram mais difíceis de caçar por causa da falta de mana de Araceli e minha pequena quantidade de poder sagrado, mas no geral, nós nos divertimos bastante fazendo isso. A diretora Malea não apareceu novamente desde então. Nós nem sabemos onde ela mora, ou por que não vai trabalhar. No entanto, quando cavei mais fundo para obter mais informações, achei algo muito bom. Sobre fenômenos psíquicos. O que é uma alma pura e clara? Como tratar a alma? Malea era diretora da escola de magia, bem como uma maga de alma extremamente rara neste mundo. Se perguntasse à maioria das pessoas neste mundo sobre magos da alma, eles não saberiam, afinal, é apenas algo inventado. Eu também ainda estou para conhecer alguém que saiba lidar com esse assunto. Talvez por isso o livro sobre almas escrito pela diretora Malea não fosse popular. Aposto que a maioria das pessoas nesta escola nem sabe que esse livro existe. Claro, a ignorância deles foi uma benção para mim. Os livros me ajudaram muito. A razão pela qual vim a este mundo em primeiro lugar foi para aprender sobre separação da alma. Antes de vir para cá, nem pensava que poderia encontrar o caminho imediatamente. Mas rapaz, devo dizer que tenho sorte. Consegui encontrar a informação que procurava no primeiro mundo. Como separar almas. Este método só poderia funcionar se o usuário tivesse poder espiritual, poder sagrado, e a capacidade de manipular almas, olhos espirituais. Encontrei todas essas condições. Em outras palavras, agora pode ser possível separar a alma de Ekaterina de mim. Claro, não era de forma alguma um método fácil. Em vez disso, era bastante difícil e complexo. Havia também uma chance de fracasso que levaria a danificar a própria alma. Mas eu ainda queria garantir a liberdade de Ekaterina. Nossa, professor! Livros assim existem mesmo. Araceli exclamou e pulou pela biblioteca vazia. Quanto à mulher chamada Malea, quanto mais eu pesquisava sobre ela, mais coisas estranhas eu encontrava. Sobrevivência da Torre Tutorial. De alguma forma, o título se sobrepõe um pouco com a série de sobrevivência que eu lia frequentemente quando criança. O que é essa torre de tutorial? Eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso, professor. Neste mundo, uma certa torre gigante se ergueu de repente. Apareceu do nada e recrutou o que eles chamavam de desafiadores. Parece que há pessoas não apenas deste mundo, mas de muitos outros que vieram para a torre. Sério? Parece emocionante. Pessoas de mundos diferentes se reúnem em um espaço. Acho que nada de bom vai acontecer dentro da torre. E a diretora Malea sobreviveu a isso. Foi dito que aqueles que sobreviveram receberam enormes habilidades e recompensas. De acordo com os registros, cada um deles possuía um poder inacreditável que poderia perturbar o equilíbrio do mundo. Araceli franziu a testa. A diretora também matou todos os sobreviventes que causaram estragos neste mundo. Mas para os sobreviventes que não causaram problemas, ela lhes deu um lugar para viver com conforto. Ela tem uma grande determinação. Também é ótima porque tem o poder de implementá-la. De qualquer forma, eu tinha aprendido sobre a torre tutorial. Mas a última pergunta ainda permanece. Por que a diretora Malea, que eu nunca conheci, me conhece? Parece que a linha do tempo está um pouco errada. O quão errada? Caçador ou Seudão, como sabe, você viaja ao redor do mundo ajustando a diferença horária. Talvez haja uma grande diferença entre o tempo na torre tutorial e o tempo neste mundo.
E quando leva em conta o tempo que passou na Terra, o passado e o futuro podem se misturar. Então, eu vou para a torre do tutorial no futuro? Provavelmente sim. Mesmo depois de ouvir a explicação do sistema, ainda tinha minhas dúvidas. Era uma explicação difícil de engolir, mas era impossível fazer mais perguntas, já que eu não entendia completamente o conceito de tempo e espaço em primeiro lugar. Diário de sobrevivência da torre tutorial. Suspirei enquanto acariciava o diário da diretora Malé. No final, tive que esperar. Não havia sentido em pensar sobre o que era esse diário. Você está bem, professor? Parece muito perturbado. Estou bem. Acariciei o cabelo de Araceli. Ela sorriu agradavelmente e abaixou mais a cabeça. Era uma mulher de aparência jovem, mas na verdade tinha uma mentalidade semelhante à minha. Também era alguém em quem eu podia confiar porque passou por todo tipo de coisas bizarras que eu nunca tinha passado. Por meio ano, eu estava caçando histórias de fantasmas e contando a Araceli sobre várias coisas. Em particular, expliquei adequadamente o meu objetivo de entrar no Elgate. A resposta dela depois que eu contei sobre o Elgate na época ainda estava clara em minha mente. Isso não é provavelmente um resíduo localizado na extremidade da dimensão? Resíduo. Então, como lixo. Sim. Mesmo que não possa pertencer ao centro da dimensão, ainda luta para se fazer pertencer ao mundo. Essa era a opinião dela. Neste universo, havia inúmeras dimensões, incluindo a Terra e vivendo e todas estavam ligadas, como as estrelas se reúnem para formar galáxias, assim, se combinam para formar um sistema dimensional. Mas no final, mesmo nesse sistema de dimensões havia limites. O Elgate pode ser um encontro de lugares que foram expulsos de sua dimensão original. Adivinhou Araceli? Então, por que existe tal coisa na Terra? Devemos concluir que é apenas na Terra. O que você quer dizer? A Terra é, afinal, apenas uma das interseções de muitas dimensões. Talvez o Elgate exista em outros mundos também. Meu palpite é que a Terra está localizada bem no centro da dimensão. Então talvez você também possa ver um Elgate se for para outra dimensão central. Talvez fosse porque era uma estudiosa que estudava ciência dimensional. Cada palavra que dizia parecia acertar uma marca. Ela se aproximou de Elgate de uma perspectiva que eu nunca tinha pensado antes. Então, há uma boa chance de que aquela mulher, Reina Ju, ainda esteja viva. Se essa grande fenda também é uma dimensão diferente, não há como evitar que ela passe pelo Elgate, onde os resíduos de todas as dimensões se reuniram. Não, talvez a grande fenda em si fosse a entrada para aquele lugar. E ela disse um pouco amargamente, no entanto. Não acho prudente procurá-la, professor. Por quê? Eu te disse. É um lugar onde os resíduos de todas as dimensões lutam para, de alguma forma, permanecer no universo. A menos que Reina Ju tenha nascido com um poder muito forte, há uma grande probabilidade de que ela já tenha sido expulsa. Fora da dimensão, em outras palavras, o mundo sem qualquer história. De repente fiquei apavorado. A história existe em todas as dimensões, e eles se reúnem para formar uma completa. Enquanto vagava pelo mundo, encontrei tantas histórias e as considerei como certas. A história da Terra, a história de Vivienda. Mas o que acontecerá se alguém cair no mundo sem isso? Em um mundo onde não havia história, enredo, probabilidade, realmente nada. Que tipo de mundo é esse? É possível que Reina tenha sido jogada em um mundo assim? Desculpe, professor. Eu não sei muito. Mesmo que Araceli fosse tão experiente, ainda havia partes que não sabia, e tinha uma expressão de desculpas no rosto, mesmo que não fosse necessário. Ainda assim, se eu tiver que adivinhar um pouco, aquela mulher provavelmente já está morta, professor. Eu tentei arduamente não discutir. Ela disse que se eu tivesse que passar pelo Elgate, não faria nenhum sentido. Eu não pude deixar de ficar confuso. Tanto a interface quanto Araceli, que eram mais conhecedores em termos de dimensões do que qualquer outra pessoa, viam minha ambição de invadir o Elgate de forma negativa. Mesmo que eu tenha visto Reina naquele inferno apenas alguns anos atrás, atualmente, ela pode já ter sido chutada para o mundo sem uma história. Foi confuso. Parecia que meus objetivos até agora estavam sendo negados. Era como se eu estivesse correndo pela estrada para a Universidade Shun e as pessoas me dissessem: a Universidade Shun não existe de verdade. Devo me desesperar aqui? Ou devo apenas sentar e desistir de tudo? Professor.
Sentindo a mão de Araceli na minha cabeça, fechei os olhos. Não, ainda é muito cedo para se desesperar porque tudo ainda não passava de uma especulação. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.